Olá para você, vai chegando bem pertinho, está começando o Conexão Rural Germipasto e no programa de hoje você vai conhecer a história de uma parceira da Germipasto, viu? Que tem feito sim a diferença no campo, a Agromais, que fica em Rio Brilhante, aqui em Mato Grosso do Sul. E nós vamos mostrar também para você os bastidores e os resultados da segunda edição da Noite de Campo. Não é dia de campo, Éder, não, tá certinho, é Noite de Campo, e que foi um evento que reuniu produtores, parceiros e especialistas para debaterem tecnologia, produtividade e o futuro da integração lavoura-pecuária. E ainda, a história inspiradora direto da fazenda. O produtor Paulo Esponquiado abre as porteiras e conta como tem transformado sua propriedade com planejamento, tecnologia e parceria com quem entende do assunto. Portanto, fica com a gente, tá certo? Você que é produtor rural, agricultor ou pecuarista. Mas você que é revendedor de produtos agropecuários, tem oportunidade para você aqui na Germipasto. Você pode ser um representante, um parceiro da Germipasto aí na sua região. E como já adiantei para você, no programa de hoje, aqui no Conexão Rural Germipasto, a gente vai fazer uma parada em Rio Brilhante, aqui no Mato Grosso do Sul. A Tainara Andrade, ela bateu um papo com os sócios Leandro Batistella e o Giovanni Villati da Agromais, que são os nossos representantes na região ali de Rio Brilhante. E nesse bate-papo você vai entender como essa parceria com a Germipasto tem trazido resultados positivos no campo. Não só, claro, que para os clientes, mas também para a Agromais, que entrega qualidade e resultados. E quem comprova é o produtor Carlos Eduardo Barbosa, que compartilhou com a gente os avanços na propriedade graças ao suporte técnico e às tecnologias adotadas. Veja aí. E direto de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, cidade que respira a agricultura e a inovação no campo, vamos conversar com um parceiro nosso de longas datas, né? Daniel Diraimo, nosso gerente comercial, vai acompanhar aqui esse bate-papo muito bacana de mais um parceiro que é a Agromais, que está há um bom tempo aí com a Germipasto, levando soluções para o campo e para os amigos produtores, né, Daniel? Isso mesmo, Tainara. Semente de qualidade, aqui é uma região onde o consumo de braquiária para consórcio com milho safrinha é muito grande, então contar um pouco de como isso aconteceu, né, as dificuldades, como que chegou no que é hoje, né, como que o produtor fez para colocar esse sistema para rodar, para funcionar e os benefícios que trouxeram para o sistema de produção. E a Germipasto sempre apoiando, né, seus parceiros, né, levando conhecimento, capacitações, né? Como que é essa relação hoje da Germipasto com sua rede, né, de apoio? Sim, a Germipasto procura sempre estar próximo, né, levando informação, também entendendo junto ao produtor e junto ao parceiro as dificuldades, os gargalos daquela região. As necessidades, né? Os materiais muitas vezes é o mesmo material, é a mesma rosiziense, porém o clima, né, o microclima daquela região, o tipo de solo, a forma de utilizar, o nível de tecnologia, de repente algum limitante que tem na região. Então é importante ter esse ajuste nessa parceria, nós levando os produtos, as sementes, e o parceiro lá junto ao produtor, né, fazendo esse ajuste fino lá na ponta para que funcione, para que dê o melhor resultado possível. Então, essa é a parceria e por isso, né, já há vários anos, né, trabalhando dessa maneira, conseguimos sim sair vitoriosos e vamos com certeza continuar levando esse diferencial para o mercado. Que bacana. Bom, então a gente apresenta agora, né, os nossos parceiros aqui com a gente, Leandro Batistella e também Giovanni Villati, acertei, né, Giovanni? Muito bem-vindos mais uma vez aqui. Obrigado por receber a Germipasto. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Conta pra gente, né, como que surgiu, né, essa parceria com a Germipasto? Há quanto tempo já que vocês estão levando as nossas tecnologias e soluções para os clientes de vocês? Então, a parceria com a Germipasto começou desde o início da Agromais. A gente iniciou as atividades em 2009, né, Giovanni? Sim. E já começamos com a Germipasto de parceira e estamos até hoje firme, levando tecnologia, levando novidade, levando semente de qualidade para a integração na nossa região, que é o maior foco nosso, é integração de braquiária com milho, né? E desde o início da atividade da Agromais,
temos a Germipasto como parceiro. Que bacana. E de que forma, Leandro, a Germipasto chega de uma forma estratégica para atender o perfil do público de vocês, né? Você poderia passar para a gente um panorama, né, desse público, desses clientes que vocês atendem aqui? Então, hoje a Agromais, junto com a Germipasto, a gente atende 95% da agricultura, né? Nossos clientes são, na sua maioria, agricultores. E sempre foi assim? Desde o início, o foco maior foi sempre na agricultura. E a gente teve algumas dificuldades no início, quando começou a integração, né? A gente não tinha ainda o know-how, o conhecimento necessário para levar essa tecnologia. Os próprios produtores, conforme foram usando, foram passando suas necessidades, as melhorias que a gente precisava fazer na semente e nas máquinas. E a gente levava isso junto à Germipasto e ela sempre atendia às nossas necessidades e às necessidades dos produtores. Aí conseguindo assim, a gente obter sempre o melhor resultado no campo, né? Que bacana. Porque, na verdade, a agricultura na região é antiga, né? Soja, trigo, arroz antes, né? E aí entra o milho. E aí fazia uma rotação soja, milho. E aí colocar uma outra cultura, né? Tinha um certo receio, né? Dificuldade, como o Leandro colocou, de ajustar a dosagem, que tipo de semente, qual o manejo adequado para não perder produtividade no milho, e aconteceu isso em alguns anos. Então, como é isso? E hoje ainda, né? Não para nunca, você tem novos híbridos, agora o produtor buscando outras cultivares de braquiária, então esse trabalho é constante, né? É levar essas inovações, não é mesmo? Exatamente, Tainá. Bem lembrado, Daniel. O começo não foi tão simples, porque realmente era uma coisa nova. E mudar essa cultura é difícil. Para você mudar essa cultura de produtor, implementar uma terceira opção, né, que seria plantar braquiária junto com milho, havia uma certa resistência. Mas com bastante empenho, com bastante testes, porque a gente fazia alguns testes, a gente fez várias vezes, né, Leandro? Você lembra lá no começo? O produtor sempre falava, mas eu plantando no braquiária eu vou perder tantos sacos de milho. Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? É um receio, né? Você tem que pensar a longo prazo. Vamos pensar daqui a 4 anos como que vai estar a tua estrutura de solo, como é que vai estar a tua terra. Então, todos esses argumentos que a gente foi usando e, felizmente, a ideia, né, o plano, né, essa técnica pegou. Hoje é uma coisa consolidada. A própria tecnologia, né? Nesse intervalo veio soja RR, depois veio o milho, e aí poderia realmente ali parar de usar a braquiária pelo manejo do milho. E o contrário, né? Quanto potencializa a soja, porque o foco não só na cultura da soja, mas qual é o nível de fertilidade que essas áreas que são feitas há, sei lá, 8, 10, 15, 20 anos de braquiária, quanto que estão melhores, né? Exatamente, Daniel. No princípio a gente tinha muito receio, como o Giovanni disse, de perder produtividade no milho. Hoje a maioria dos produtores já sabem, já dominam a técnica, já sabem a quantidade de semente que tem que jogar, a pureza da semente que ele tem que usar, e ele vê que ele vem ganhando produtividade, não perdendo. A braquiária, além de descompactar solo, reciclar nutriente, ela ajuda muito no contexto da agricultura. Então hoje 95% dos nossos clientes fazem integração com milho com braquiária e ganharam resultado positivo e não perderam. Foi o que manteve a tecnologia que a gente vem usando há alguns anos já, né? E hoje já se fala em usar braquiária no soja, né? Que é uma coisa nova que a gente está tendo alguns testes aí e vamos ver como é que vai ser, né? Já é um pouquinho mais difícil, mas também é uma tecnologia nova, né? Bacana. Eu queria aproveitar uma pausa aqui no nosso bate-papo, inclusive, para a gente mostrar, né, o depoimento do Carlos Eduardo, que é um cliente de vocês, né? Que ele faz um trabalho onde ele utiliza as braquiárias na agricultura. Ele já contou para vocês um pouquinho da sua experiência, claro, né? Vocês acompanham ele. Como tem sido isso para vocês? Isso, o Carlos Eduardo é um cliente bem antigo da Agromais. A gente trabalha com ele tanto semente de soja, milho e braquiária. E ele vem desenvolvendo um trabalho junto à Embrapa, que é o Antecipasto, né? Onde ele coloca a gramínea junto com a soja e após a colheita da soja, ele tem o pasto já para as áreas que ele não faz safrinha. Então tem conseguido antecipar muito a entrada de gado, tem tido um resultado muito excelente lá na propriedade dele com esse trabalho. Legal, hein? Então a gente vai aproveitar agora para conferir então esse depoimento do Carlos Eduardo.
eu sou o Carlos Eduardo Barbosa, engenheiro agrônomo, trabalho numa empresa familiar. Essa empresa familiar do agronegócio já há muitos anos. Nós temos propriedades aqui no município de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e no município de Itaporã. Trabalhamos com integração agricultura-pecuária, onde a gente também faz o cultivo de algumas culturas produtoras de grãos. O uso de braquiária no nosso sistema ele é sempre muito intensivo, né? Como nós fazemos a integração agricultura e braquiária, principalmente nas áreas onde não vão milho ou safrinha, o cultivo de certas espécies de braquiária é bastante rotineiro, onde a gente usa espécies como braquiária rusiensis, braquiária as linhas das brisantas, que pode ser desde a charaés ou outras espécies, e também a gente usa além das braquiárias o pânico, como a gente vem fazendo, por exemplo, o sistema antecipasto, que se usa a BRS Tamani. A importância das forrageiras, das sementes, é fundamental, porque quando o produtor compra uma semente, ele não compra só a semente em si, ele compra um estande de plantas. Então é fundamental que essa semente venha com qualidade, o seu VC, aquele VC comprado seja o VC entregue. E se porventura tiver algum problema, que as empresas tenham um pós-venda adequado para aquilo que ela deveria dar ao produtor, ao cliente que está comprando. Então é sempre muito importante pensar na qualidade da semente, em todo o seu processo, até no momento que você recebe a semente, da forma como você armazena e no momento que você está fazendo essa semeadura a campo. Então, normalmente nós usamos sementes que elas são puras ou são com grafite. Aí depende da máquina, depende da forma de operação que nós vamos fazendo. Mas normalmente as sementes são puras, sempre buscando um valor cultural mais alto, pelo tipo de máquina que nós temos e pela forma de aplicação que nós adotamos. As sementes que estão sendo entregues para nós são sementes de altíssima qualidade. Isso ajuda muito na gente obter esse estande de plantas adequado, principalmente nessa transição verão e inverno, onde a gente tem uma menor pluviosidade, menor quantidade de chuvas. Então, sementes que vêm com qualidade para nós ajuda muito a gente ter segurança que vai ter pasto no inverno. Olha só que bacana, né? O depoimento do Carlos Eduardo, um cliente, né, satisfeito do Germipasto, um cliente satisfeito AgroMais aqui em Rio Brilhante. E vocês estavam falando um pouquinho de passar esse conhecimento para os produtores, né, para os clientes de vocês, e vocês investem em eventos, né, em formas de divulgação. Inclusive, né, estamos aqui hoje acompanhando a segunda edição da Noite de Campo. Como que surgiu essa ideia? Isso. A gente teve, o ano passado, a AgroMais completou 15 anos da sua existência. E aí a gente resolveu fazer um evento um pouco diferente, para levar a família, para que o produtor pudesse levar a esposa, o filho, todo mundo. E a gente resolveu fazer à noite, que é mais fácil, às vezes alguém trabalha, está na escola. Então a gente resolveu fazer esse evento à noite. A gente faz os campos de demonstração, onde tem os parceiros da AgroMais lá. E depois a gente faz uma confraternização com todos os clientes, todos os parceiros, todos os colaboradores, né? É um evento muito bacana, vocês vão poder prestigiar hoje. Né? Acontece à noite. O ano passado foi um sucesso, esperamos que hoje seja um sucesso também. Que legal. Desejamos aí, né? Sucesso para vocês também, né? Germipasto marcando presença em mais uma edição, né? Sim, e é muito isso, né? Ter um portfólio robusto e alinhado faz toda a diferença. Ter um híbrido de milho, talvez que não converse com a braquiária, não funciona. Um manejo de herbicida, esse trabalho é determinante para ter o sucesso. E como o Leandro colocou, vocês colocaram, esse ajuste lá no início de dosagem, de como aplicar, de como fazer. E também você ter boa palhada, mas não ter uma boa dessecação, um bom plantio. Então é de fato um conjunto para ter sucesso. O Leandro colocou que aqui quase 95% dos produtores usam. Uma informação da Embrapa, do GC Secom aqui da Embrapa de Dourados, 45% do milho safrinha do Mato Grosso do Sul tem braquiária. Então Rio Brilhante realmente desponta, onde o maior número, de fato aqui, Maracaju, essa região aqui, mais produtores utilizam esse sistema buscando melhorar o solo, buscando melhorar o sistema. E ainda tem uma outra inovação também, que é a forma de fazer a distribuição dessas sementes, né? A Germipasto levou mais uma tecnologia, se você puder contar pra gente, Giovanni, sobre o uso da semeadora elétrica VDTEC. Como que isso chegou, né, aos olhos e ouvidos dos clientes de vocês? Como que eles receberam essa novidade? Na verdade, a gente veio aperfeiçoando várias técnicas, né? A gente começou, no princípio, com caixinha. Da caixinha, foi pro VDTEC. VDTEC, qual que é a versão que ela já está? Me ajuda. A letra
Tem a quarta geração. Já foi evoluindo. Só para justificar o tanto que é uma questão de aperfeiçoamento. São trocas de experiências, são trocas de necessidades e nesse ponto que a gente precisa ressaltar. A Germipasta é uma empresa de excelência. A parceria não é só em comprar e vender. Poucas empresas se dispõem a atender a necessidade do campo como a Germipasta. Eu lembro no princípio, quando eram lá os testes das caixinhas que vocês iam, falavam, o professor está fazendo as experiências para jogar uniforme. Aprendemos juntos, Giovanni. Foi um aprendizado. Pioneirismo, vamos dizer assim, né? E é da dificuldade do problema que surge a solução, entende? O mais importante disso é o produtor, que o produtor hoje, a gente tem que parar e escutar. Ele, com certeza, ele sabe muito mais que a gente que está aqui, que está desenvolvendo, que está lá vamos dizer, numa sala, no escritório. Ele está no dia a dia no campo. Ele está no dia a dia no campo, ele sabe da dificuldade dele. E ele traz pra gente isso. Ele fala, Leandro, eu preciso que a semente esteja menos pauzinho. O Daniel lembra no começo. Porque eu jogo na terceira caixa, tranca, entope, cai. E a gente leva isso para as empresas. E a Germipasta sempre atendeu também os produtores nesse quesito, de melhorar a qualidade da limpeza. Depois foi a questão da máquina. Hoje a gente vive no agronegócio as máquinas cada vez mais gigantescas, né? O que acaba dificultando um pouco esse operacional. Às vezes a caixinha já não atende. Aí tem a VDTEC que vai na frente, hoje já tem pulverizadores que já lançam a semente, então assim, a tecnologia vai evoluindo. E o produtor é a chave para trazer para a gente a necessidade dele e as empresas parceiras, igual a Germipasta, que vêm para atender essas necessidades e escuta o produtor rural. Bacana, eu acho que essa sempre foi a principal característica da Germipasta, né, Daniel? De escutar o seu cliente, né? E o cliente não só o produtor final, mas as relações, né? Os seus parceiros, revendas, lojas. Aquilo que a gente fala, a Germipasta como produz, ela sabe essa dor aí, ela sente também. Ela sabe que não é fácil, é uma indústria céu aberta, exatamente. Né, tecnologias e esse ponto, tá junto com o produtor. É lá que realmente nós vamos aprender, é lá que nós vamos encontrar a solução. E como o Leandro falou, muitas vezes você chega, o produtor já tem mais ou menos, ou 90% de qual é a forma de resolver o problema. Aí óbvio, né? Cabe, não cabe, consegue fazer, como faz. E esse mercado também, ele é muito novo, né? O mercado de forrageira como um todo, ele surge no Brasil da década de 70 para cá. Esse mercado de agricultura, 2006, 2005, então é um mercado bastante recente, né? Então, tudo foi desenvolvido, né? Essa questão de pureza de semente, quantidade de semente, que dosar, que cultivar, utilizar. E a gente vem passando por uma mudança de sistemas, né? A agricultura está cada vez mais ganhando espaço, então é preciso, né, fazer com que ela seja cada vez mais produtiva, né? E essas tecnologias chegam para somar nessas formas de fazer, né? Sim, e tem região que ainda não faz braquiária no meio do milho, que ainda não faz palha para plantio direto. O Brasil é tão grande, tem tanta área nova ainda sendo aberta, e aí óbvio que esse produtor vem aqui, a gente já promoveu algo nesse sentido, como diz, beber da fonte, vir buscar informação, né? Exatamente, com quem já está calejado, quem já sofreu bastante para desenvolver a tecnologia. E da nossa parte também, ter parceiros, né, como a Agromais, que realmente leva o nome da empresa, leva esse diferencial, leva produto, honra, né, o trabalho, a qualidade. Não é fácil, não são só flores, né? Nós da parte comercial principalmente, para você chegar, ajustar custo, você tem a concorrência, é muito forte, mas às vezes não é o mesmo produto, não é a mesma coisa, né? E com o tempo isso vai ajustando. Então todo ano a gente tem crescido, aumentado, e o que mostra isso aí é o número de recompra, né? É o cliente continuar acreditando, buscando e criar essa sinergia, essa parceria ao longo do tempo. Inclusive, a Germipasta vem trazendo formas, né, para dar margem para que vocês também consigam fazer negociações com seus clientes, inclusive a condição da compra programada, né, que é uma campanha que já existe aí, um pioneirismo no Brasil, que a Germipasta lançou essa condição. E conta pra gente como que é essa experiência com clientes de vocês, né, a compra programada, como que vocês anunciam isso para eles veem isso como uma vantagem? O que vocês poderiam dizer para nós? Então, a nossa região, por ser agrícola, o produtor ele tende a usar mais plano safra e safrinha.
Então a compra programada é uma boa ferramenta, a gente sabe que funciona bem, principalmente a pecuária, por ser parcelado. O pecuarista às vezes tem o boi para vender e vai fazendo vendas programadas, né? Na agricultura já é mais safra e safrinha, que são as duas colheitas do produtor. Então a gente faz a venda programada nossa dessa modalidade. A gente tem o lançamento na AgriShow junto com a campanha e a gente sai com condição para vender para safra, que seria 30/3, ou safrinha, que seria 30/8, que é junto com a colheita do milho. Bacana. Olha só, então você conheceu um pouquinho mais sobre a AgroMais, nossa parceira aqui na região de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Leandro e Giovanni, vocês têm um contato, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a AgroMais, telefone, site. Então a gente fica em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, né? Sediando-nos aqui. O telefone de contato tem no site da Germipasto também, é o celular 9972-0221, né? DDD 67 e 9973-4646. Perfeito. Ok, muito obrigada então, viu, pela participação de vocês aqui. Desejamos sucesso aí, mais uma edição da Noite de Campo. Obrigado, boa tarde. Daniel, e é muito bacana a gente escutar esses depoimentos dos nossos parceiros, não é mesmo? Com certeza, realmente a gente se sente em casa, né? Realmente é uma parceria de longa data e isso mostra a força dessa parceria que com certeza vai durar aí muitos e muitos anos. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, tá aí a Thay Andrade, daqui a pouquinho ela volta com mais informações. Primeiro ela passou na AgroMais, lá em Rio Brilhante. E dali, eles seguiram para a Fazenda Jaraguá, né, palco do segundo encontro ou da segunda noite de campo da AgroMais. E a Thay conheceu o produtor, o Paulo Esponguiado, né, que é agricultor e que também tem a pecuária na fazenda, mas o forte dele é a agricultura. E ele fala sobre sucessão familiar, plantio direto e o uso estratégico das braquiárias em consórcio com o milho. Portanto, assunto que interessa para todo mundo, tá certo? Fica com a gente, nós voltamos já já. Tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. Graças à tecnologia exclusiva e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 kg por hectare. Produtor, uma nova era começou. Reduza o seu custo de reforma com a VDTEC. Entre em contato com a equipe da Germipasto e compre a sua. É a Germipasto trabalhando por você. Já é mais do que comprovado que o uso da braquiária na formação da palhada no sistema de plantio direto melhora na microbiota do solo, ajuda na descompactação, além de trazer mais produtividade na sua lavoura. Para encontrar o capim ideal para a sua região, entre em contato com a Germipasto, empresa referência em sementes de pastagens no Brasil e na América Latina. Tenha mais qualidade na formação da sua palhada com a semente Germipasto. Germipasto, só quem produz pode garantir segurança e resultados na produtividade. O que você procura está aqui na Germipasto.
Muito bem, de volta com o Conexão Rural Gemipasto e a gente continua destacando para você o trabalho feito pela Agromais na região sul aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que ela está em Rio Brilhante, mas atende toda a região ali. Inclusive, vou trazer para você agora informações ainda da Agromais, porque ela atende a Estância Carnim, que fica ali na região. O Emerson Oliveira, mais conhecido como o Ganso, ele vai mostrar para a gente resultados obtidos lá na Estância Carnim com as tecnologias de quem? Claro, da Gemipasto. Veja aí. Então, eu sou o Emerson, sou consultor da Agromais. A Agromais está há 14, se não me engano, 14, 15 anos no mercado e eu estou desde lá atrás, quando começou a parceria Gemipasto com a Agromais. E aí, desde então, a gente vem fazendo um trabalho em Dourados e região e a gente trabalhando com confiança, com qualidade, é o resultado que eles têm. O Júnior, eu abri aqui trabalhando com Gemipasto, isso faz 6, 7 anos? Faz, se não fizer mais, hein? É qualidade, qualidade soma resultado. Aqui tem, nessas 2.000 hectares, tem soja e milho. E tem uma parte da área que a hora que tira o milho, entra a pecuária, entra o gado. Essa área aqui é uma área de primeiro ano que a gente está plantando ela. O desafio dela agora é fazer uma cobertura boa de palhada, né, já que é o primeiro ano. Fazer uma uniformidade boa aí, distribuir bem para fazer uma cobertura de solo bem boa nela. O maior desafio hoje é a temperatura. E a braquiária só tem a agregar, né? Faz muitos anos que a gente faz plantio direto aí. A cobertura de solo faz uns 10 anos aí que a gente começou com capim, né? Consorciar, colocar capim junto. Mas tem melhorado bastante a parte de cobertura de solo, a parte de planta daninha também. Com a braquiária, a gente teve um incremento bem significativo aí na produtividade. Estou bem satisfeito, nunca tive problema até hoje. Todos esses anos que eu venho plantando aí, sempre tem dado bom, nunca aconteceu de vir semente ruim, de perder, de não nascer nada. O VDTEC também funciona redondinho. Nessa área aqui está jogando 3 kg. A distribuição dela é perfeita. Tá ficando bem uniforme mesmo. Depois que a gente tira o milho dá para ver melhor, mas é bem uniforme mesmo. A regulagem certinha, não dá variação. É bem boa mesmo a máquina. O sistema que ele adotou é importante porque que eu falo? Ele acoplou ela no cabeçalho da plantadeira. E o que acontece? O trator quebra um pouco o vento dali e lá atrás ela trabalha forgado a uniformização da braquiária. E aí que fica uma coisa boa, que nem ele falou. A hora que colhe o milho você vê que a coisa fica uniforme. É diferente. Eu acho que ele trabalhou, né, Juninho, com caixinha, né? Tem uma plantadeira de 14 linhas que tem a caixinha. A caixinha. Aí você vê alguma diferença da VDTEC para a caixinha? Você acha que a distribuição aí ficou melhor do jeito que você implantou? No meu caso aqui, a plantadeira é muito grande. Aí para mim instalar a caixinha nela ia ficar bem ruim. Sim. O modelo da plantadeira, não, infelizmente, para colocar a caixinha não deu muito certo. E aí eu dei uma estudada, uma pensada aí, com o VDTEC ficou melhor para a instalação. Eu acho até melhor na regulagem, é menos tempo. Você imagina regular uma caixinha de braquiária numa plantadeira de 30 desse linhas. tamanho. A brecha é essa aí, a VDTEC é facinho, instalou ali, pá, montou, pá, pesou, soltou plantar. Agora uma caixinha para a gente regular no tamanho da plantadeira dessa aí. E sem falar que a caixinha, a chance de dar errado, de alterar a quantidade de semente por hectare é bem maior do que a VDTEC. Regulou no começo do plantio, vai até o final, bate certinho, dificilmente dá errado. Estou bem satisfeito. Maravilha, um abraço para o Ganso, viu, também para o pessoal da Estância Carnim. Olha aí, eu vou voltar mais uma vez com a Thay Andrade
porque ela lá em Rio Brilhante trouxe muitas informações, de lá, né, ela traz muitas informações para a gente. A Tainara esteve na Fazenda Jaraguá, como eu já falei para você no começo do programa, onde aconteceu a segunda noite de campo realizada pela AgroMais, que é a representante nossa aqui, da Germipasto. Lá também nós conhecemos o produtor rural, que é o Paulo Esponquiado, que investe em tecnologias como plantio direto e consórcio com braquiárias, sem deixar de lado o que é mais importante, o valor da família e também o respeito ao campo. Veja mais dessa história aí. E nós estamos aqui na Fazenda Jaraguá, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, propriedade do agricultor Paulo Esponquiado. Ele que aprendeu o ofício com o pai e segue aí conduzindo a agricultura com muita inovação e também muito trabalho. O Paulo, ele foi um dos pioneiros a introduzir plantio direto aqui na região e hoje também atua, né, a utilização das braquiárias com milho. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Paulo, muito obrigado por receber a gente aqui na sua fazenda. E conta pra gente já, Paulo, como que começou a sua caminhada no campo, né? Quando começou as suas atividades com a agricultura? Certo. Comecei desde bem novinho, só fiz o segundo grau, não quis estudar mais. Gostava muito de acompanhar meu pai na lavoura. Aí foi passando mais tarefa para mim, fui pegando, fui gostando, me aprofundei. Peguei amor para a agricultura, já entregou uma parte para mim tocar, que eu estava dando conta. Ele também foi muito responsável. Ganhou medalha, um mérito do INCRA também, de produtor. Ah, é? Seu pai ganhou esse... Em 78. Melhor produtor de soja. Nossa, e como que era essa atividade? Nessa fazenda que a gente está. Aqui. É. E como que eram essas tarefas, né, que ele passava para você? Como que foi que aconteceu aos poucos essa sucessão? Ah, ele era bem exigente, enérgico, correto, tinha que ser. Nunca vi falar que precisou de fazer um plano para ganhar dinheiro de governo, nunca usou um seguro por água, nada. Olha, sempre certinho, porque tem muita gente que aproveitou das oportunidades de governo, tudo. Ele era bem planejado? Bem planejado, crescendo aos pouquinhos. Como era fazer agricultura na época do seu pai? O que você lembra dessa época? Então, quando é bem novinho, ele saiu da colônia, minha mãe e tal, teve os filhos, foi plantar lavoura em Panambi, Rio Grande do Sul, antes de vir para cá. A área arrendada. Aí tinha que comprar um pedacinho, sócio com o irmão dele, meu tio. Aí foi ficando difícil arrendamentos e tentaram vir para cá, que tinha o irmão dele mais velho que veio. Ele veio para cá, conseguiu. Aí ele prometeu que quando ele conseguisse um pedaço para cada filho, ele está satisfeito, passava para os filhos. Que bacana. Aí passou bem cedo. E aí você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Tinha 25 anos por aí. Nossa, e com 25 anos você aprendeu a conduzir sozinho? Não, ainda ele apoiando. Depois que foi uns 30 anos, aí eu fui sozinho. Casou, teve os filhos, ele soltou. E qual que foi o maior desafio para você, Paulo, nessa sua trajetória como produtor? Desafio? Era difícil, né? Bem trabalhado, plantio convencional, muito serviço, né? Quando a gente fala em plantio convencional, você diz assim, as tecnologias que eram utilizadas na época? Só tinha isso, né? Só via falar em plantio direto no Paraná e tal. A gente foi ficando curioso com isso. Quando começou o plantio direto, estava junto, eu e meu pai. Lá no Paraná? Não, aqui já. Só ouvia falar no Paraná, aqui não tinha, né? Ah, sim. Era difícil, não tinha máquina nenhuma ainda. Teve que fazer umas adaptações na plantadeira para poder plantar e foi indo, cada vez melhorando. Aí vocês, então, resolveram implantar o plantio direto aqui na propriedade, na Fazenda Jaraguá? Isso. Com muita dificuldade. Achou que não ia fazer, fez no primeiro ano um pedaço, achou que nunca mais ia fazer. Aí foi desenvolvendo, foi chegando no final, produziu mais que convencional. Jura? Aí todo ano foi aumentando. E o que você tirou de lição, assim, com esse sistema, né, do plantio direto? Preservação da terra, né? Não tem enxurrado, não tem nada, né? Você protege o solo, né? Muito. E aí depois que o plantio direto ficou bem implantado aqui na propriedade, né? Qual foi o outro passo que você deu para que a sua produtividade conseguisse ainda ter essa rentabilidade maior? Quando começou o plantio direto não se falava em braquiária, que ainda não tinha nada para fazer uma cobertura, né? Tentou umas milheiras, essas coisas, aveia, depois trocou pela braquiária e ficou até hoje. Milho com braquiária, consórcio. E o que você percebeu de resultado?
Aí eu não consigo mais plantar milho sem braquiária. É uma coisa que você já... É prática. Já entrou... Se eu ver uma soqueira de milho sem braquiária, eu fico com dó de ver. Acostumei a colher o milho e tem uma braquiária junto. E como que tem um gadinho de ar de aproveitamento, dá para aproveitar na crise do inverno, se comer um pasto novo. Como que é a região aqui, o clima, né? É favorável então para esse pasto de inverno? Conta pra gente um pouquinho, como que é a característica da região aqui de... Sim, porque essas braquiárias que a gente planta no milho, elas são mais adubadas, novas, então elas têm poder de rebrote e tal. E os pastos que a gente tem, os pastinhos velhos de área de aproveitamento, que não pode plantar lavoura. Então é muito fraquinho, né? Não tem tecnologia nenhuma. Entendi. Daí... Essa braquiária que salva esse gado, essas vacas. Olha só, então você aproveita num momento de estresse hídrico, né? Isso, ter o pasto bom. De ter uma garantia de alimento para os animais nesse período, né? Sim. E sem contar também, né, seu Paulo, que a gente sabe que as braquiárias, elas, como você falou, já protege o solo, vai fazendo a estrutura, né, o perfil do solo, vai trazendo mais massa também. Sim, cobertura. Uma cobertura que vai trazer resultados. Protege os invasores, né? Principalmente o amargoso, o bulbo, que é praga muito séria, né? Uhum. Aqui você tinha esse problema no começo? Tinha, mas tem que controlar, hoje não tem. Uhum. E aqui você faz a supressão da sua braquiária? Como que é feito a implantação? Como foi feita a implantação? Já tentei fazer, não por braquiária, por causa da invasora, a vassourinha, que sai junto no milho. Para pôr braquiária, não. Braquiária com espaçamento de milho de 50 não atrapalha de jeito nenhum. Não atrapalha? Não, o milho fecha bem, né? Bacana. Seu Paulo, alguns produtores às vezes ficam um pouco de receio, né, de fazer o uso da braquiária ainda, né, em consórcios. Às vezes acha que vai perder um pouco lá na soja ou vai perder um pouco no milho. O que o senhor tem a dizer para esses produtores que ainda estão com um pouco de receio? É só o medo, perder o medo de começar. Tem uns que têm medo por devido do plantio, que de primeiro não tinha plantadeira, né? Era sofrido plantar na braquiária. E como que fazia? Não, tinha plantadeira, mas não era aperfeiçoada, isso. Uhum. Hoje está fácil. Inclusive, para fazer a distribuição das suas sementes forrageiras, você utilizou uma tecnologia da Germpasto, que é a semeadora elétrica VDTEC. Sim. Como que foi essa experiência para você? Foi bom. É? Foi bom, fácil. A VDTEC foi recente, né? Mas eu comecei com uma caixinha de braquiária adaptada na plantadeira. Inclusive porque a gente que foi primeiro, mandou fazer, mas passou a ideia. Que legal. Desde que começou com braquiária nessa caixinha. E aí, há quanto tempo você está usando a VDTEC? Você usou agora recente? Não, é recente. A VDTEC é recente. Mas a gente lembra que a Germpasto tem uma família, né, de semeadoras elétricas, que você também pode consultar no site da germpasto.com.br para conhecer um pouquinho mais do portfólio, né, das semeadoras elétricas. Tem a de disco, tem a pendular, tem com sistema, né, já automático, que é uma das observações que o seu Paulo trouxe aqui para a gente, né, na hora de fazer a manobra da máquina, né, que ajuda ali na hora de fazer essa manobra a economizar um pouco mais de semente, né, porque a semeadora elétrica já veio com essa finalidade, né, de ajudar a otimizar os processos para você e também uma economia no bolso, né, porque antigamente tinha que jogar um volume muito grande, não era mesmo? Isso, não, tem que ser tudo ajustado, porque é caro a semente, tem a quantia certa, não pode ser muito nem pouco, e tem que ser automático, cabeceira, parou, peguei a plantadeira, tem que parar, tá? Bacana. Se for liga e desliga, a pessoa esquece. Tá certo, tem gente que esquece, não tem jeito. E que tipo de benefício que o senhor vê, né, quando a gente integra aí a agricultura e a pecuária, né, numa mesma área? Mais porque você aproveita socorrer seu gado e para a lavoura. É melhor que o gado já dá uma pastada na braquiária, manter ela mais baixa e estimula a enraizar melhor, urina, esterca na lavoura. Legal. Aumenta os micro-organismos do solo ativo. Só tem benefício. Que ótimo. Só, inclusive, quando chove, a gente tira o gado da volta para o invernado, para não compactar demais o solo, fazer carreador. Bacana. Esse cuidado que você tem, assim, era uma orientação que você recebia do seu pai? O que ele passava mais? O que ele deixou de informação valiosa, assim, para quando você está lá no campo, você fala, não, isso aqui é uma ferramenta que meu pai usava, que eu acho que é válido até hoje. Tem alguma coisa que ainda você carrega do seu pai? Ele implantou o capricho, né? É. De ser caprichoso na lavoura. Mas quando a gente começou a braquiária, ele já não
já tinha entregado, daí tinha ficado mais junto com meus irmãos mais novos. Olha só, e capricho. Foi cuidar dos outros irmãos mais novos, ele passou por isso também dele. Entendi. Gente, a gente vê um capricho, não é só na lavoura não, na propriedade toda aqui do seu Paulo é tudo muito caprichoso. Parabéns, obrigado. Viu? E hoje, inclusive, estamos aqui na Fazenda Jaraguá, que é onde acontece a segunda noite de campo da AgroMais. A AgroMais é uma parceira sua, né, representante da Germipasso, inclusive, também aqui na região de Rio Brilhante, que atende o senhor. Como que é essa sua relação com a empresa, né? De que forma que eles atuam aqui para trazer essas soluções para o senhor? Ficou fácil, o pessoal bom. Tem o Leandro, que é o representante comercial da AgroMais, criado, vendido da gente, junto aqui, entrou na Germipasso. Quando comecei não era Germipasso, era outra empresa. Sim. Mas aí veio o Leandro, aí só foi Germipasso. O senhor aí gostou? A gente se tornou amigo do Daniel, né, que faz o meio de campo. Legal. Estamos aí. E o senhor tem ficado satisfeito com os resultados assim, das sementes oferecidas pela Germipasso? Qual que é a sua avaliação? Estão boas. De começo a gente já teve alguns probleminhas, mas reclama de acerta. O pós-venda é importante? Muito importante. O Daniel dá um suporte muito grande. O Daniel com o Leandro da AgroMais é cabeceira. Que bom. Já teve problema de embalagem no começo, embalagem muito grande. Fui reclamando, ajustou. Aí veio uma semente um pouquinho suja. A palhinha, não era bem classificadinha. E aí foi evoluindo a semente e vocês foram também passando as necessidades de vocês, aí chegando no acordo que a semente pura é melhor. Hoje o senhor usa pura. Semente pura. Olha só que bacana, né? A gente tem essa característica mesmo da Germipasso de sempre ouvir as necessidades, as dores, né? De quem está lá no campo, né? No sol, no dia a dia, sentindo esses desafios. E a Germipasso sempre esteve de portas abertas, inclusive tudo que ela desenvolveu, sementes revestidas, as semeadoras elétricas, né? VDTEC, veio tudo de uma recomendação e sugestão dos produtores rurais. A gente fica muito feliz em ter, né, você ali dando os feedbacks para a gente, seu Paulo. E conta para nós, né, essa parceria, essa necessidade de ter um consultor, né, presente dentro do campo, faz toda a diferença para vocês? Faz. Sendo confiável, amigo da gente, faz a diferença. Que seja honesto, como a gente que ajuda, né? Sim. É muito importante. O porta-voz, né, que tem algum probleminha, tudo é possível, né? Eles ajudam muito a gente. Tem um respaldo, né, desse pessoal, né? E conta pra gente, seu Paulo, a segunda edição acontecendo do Noite de Campo aqui, como está a expectativa do senhor, né? Como que foi a primeira edição aqui? A primeira foi boa, a segunda vai ser igual, melhor. O ano tá melhor, com milho, para braquiara. O clima foi melhor. Que bacana, olha só, né? Então, sendo aqui, né, a casa, né, da segunda noite de campo da AgroMais. E seu Paulo, você falou do consórcio do milho, né? Quais são os cultivares que o senhor utiliza aqui para fazer esse consórcio? Como que foi feito esse processo, essa escolha, né, de cultivar? Começou com a Rosizense, daí já foi usado o Decumbe e agora passamos para Piatã, esse ano para conhecer, primeiro ano. Um talhão só, mas estou gostando. Tá gostando? Tô, porque o sistema radicular dela é mais agressivo e o início dela é um pouco mais lento, não compete com o milho. E para a gente encerrar, como que você acha que vai ser a agricultura daqui para frente? Porque cada vez tem mais tecnologia, né? E o senhor, o que o senhor espera dessa nova forma de fazer agricultura? Está mudando muito rápido, é muita tecnologia, né? A janela de plantio também está mudando muito, né? Muito rápido, tem que ser. A tecnologia vem tudo na semente. O plantio está sendo fundamental mesmo. Que bacana. E o senhor tem filhos, né? Tem, meu filho está com 33 anos. E ele está quase com 10 anos de lavoura. 10 anos, aprendendo tudo com o senhor. Saiu da faculdade, foi para a lavoura. Está indo muito bem, muito caprichoso. O que você mais orgulha do seu filho? Como que você avalia o desempenho dele, né? O comprometimento dele com a lavoura. Assim, deixar em dia todas as finanças. Tratar bem da pessoa que trabalha com ele. Bacana. Muito caprichoso com o maquinário dele, sempre evoluindo, crescendo. E é um desafio ainda para o senhor essa questão da gestão nos tempos de hoje? Para você sustentar os custos e reverter aí também, né, ter os lucros. Como que o senhor avalia hoje? É muita responsabilidade. Lavoura não pode brincar não. Inventar muita moda. Porque tem muitas adversidades. Na hora também. da colheita parece que deu dinheiro, mas começa aí investindo, acertando as coisas, dá para ver que não pode facilitar muito não. Para não perder o controle. Tem que ser bem planejadinho, né, seu Paulo? É melhor crescer mais devagar Tá e certo. continuar para poder passar para frente.
Olha só, voz da experiência, viu? Qual que é o segredo, né, para continuar produzindo bem? Capricho, né? Gostar do que faz, investir no solo, na terra. Muito obrigada, seu Paulo, então, pelas informações. Obrigado. Sucesso para você, viu? Obrigado. É isso, a Germipasto estando presente em mais uma noite de campo aqui na Fazenda Jaraguá, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Que história bacana essa, né? Muito legal mesmo, tá aí o seu Paulo Esponquiado, que conta um pouco, compartilha com a gente aqui o que ele tem feito e tem trazido muitos resultados, claro que com o apoio da Agromais e os produtos da Germipasto. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, fica por aí porque tem balcão de vendas trazendo oportunidades para quem quer atuar no mercado de sementes forrageiras. Você já vende produtos aí agropecuários? Não tem semente ainda? Então fica ligado porque daqui a pouquinho eu vou te contar como, hein? Cultivo da soja para a produção de capim, que em 1996, no Mato Grosso do Sul, os agricultores Derlis Cariotti e Valmor Fornari fundaram a Germipasto, empresa conceituada na produção e comercialização de sementes forrageiras. Desde os campos próprios de produção, desenvolvemos ferramentas e tecnologia para gerar sementes com procedência e alta qualidade. Com apenas 2 anos de fundação, levamos ao mercado as primeiras sementes forrageiras incrustadas. Isso permitiu ao produtor revolucionar a formação da pastagem através do uso de sementes de melhor qualidade. De lá para cá, evoluímos e desenvolvemos um pacote de tecnologias exclusivas Germipasto. Hoje, presente em nosso portfólio como a VDTech, Semente Select e Grafitada. A Germipasto se destaca por sempre acompanhar o desenvolvimento do mercado forrageiro. Fazemos parte do Semente Legal, programa certificado pela Septis Agro, empresa de referência mundial em tecnologia de rastreabilidade que qualifica a conduta de todos os setores da empresa e avaliza a competência das nossas ações e produtos. Desta forma, disponibilizamos a transparência do caminho da nossa semente, para que o produtor tenha confiança e melhor qualidade no sistema produtivo. Produzimos e tratamos a semente para gerar alimento, progresso e tecnologia. Mais do que isso, somos resultado de confiança, entrega e compromisso com sonhos que já são realidade. Germipasto, sementes para um futuro melhor. Olá,
sou Daniel Diraimo e hoje você vai conhecer os diferenciais e as vantagens de nossas apresentações de sementes. As sementes comercializadas pela Germipasto são produzidas em áreas próprias e beneficiadas em nossa UBS, localizada em Camapuã, com total controle pelo nosso laboratório, para que realmente expresse a melhor qualidade aí na sua propriedade. As sementes Select possuem a maior tecnologia em revestimento de sementes do mercado forrageiro. São sementes puras, beneficiadas para eliminar as impurezas, material inerte, e são selecionadas as melhores sementes. Recomendada para a pecuária, onde a maior parte das áreas são semeadas a lanço, as sementes Select proporcionam melhor distribuição, maior facilidade de regulagem, formação mais uniforme e mais rápida, proporcionando então a entrada antecipada dos animais. Tem a formação mais rápida e uniforme de sua pastagem com a semente Select. Conheça a nossa semente através dos nossos canais de comunicação. Escolha certo, escolha Germipasto. Muito bem, de volta, e você conheceu durante o programa de hoje, né, um pouco da nossa força de vendas que fica aqui na região sul de Mato Grosso do Sul, município de Rio Brilhante, da AgroMais. Olha, e deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para os sócios da empresa, que é o Leandro Batistella, né, e também o Giovanni Velati, né, duas pessoas altamente competentes, não só no conhecimento, mas também no atendimento ao cliente. E se você quer atuar com a Germipasto, sendo um representante de sementes forrageiras, de uma empresa que é respeitada em todo o Brasil, então atenção, hein? Prepara que o assunto agora é com você. Você sabia que você pode sim se juntar à equipe Nota 10 da Germipasto? Confira agora no nosso balcão de vendas. A Tainara Andrade, ela vai bater um papo com o nosso supervisor de representantes, o Mário Almeida, e vai trazer detalhes para você. Veja. E aqui comigo, mais um convidado da nossa força de vendas, Mário Almeida, supervisor de representantes. Bem-vindo, viu, Mário? Obrigado, Thay. Mais uma vez, uma satisfação estar participando do programa, levando ao nosso parceiro, ao nosso cliente, as informações mais importantes do mercado. E, Mário, você coordena, né, supervisiona um time aí que leva a nossa marca, né, para várias regiões do Brasil. Quem que pode ser um representante? Representante é aquele agente comercial que trabalha de maneira mais independente, né? Aquele que vai... passa os dias no campo, visitando, batendo porteira, que faz a visita técnica na propriedade do agricultor, do produtor rural de forma em geral, seja pecuarista ou agricultor. Esse profissional que é mais independente, vamos dizer assim, ele tem a figura como representante comercial. Na verdade, o escritório dele é quase que o carro, né? Ele passa maior parte do tempo visitando, fazendo essas visitas técnicas, levando informação, visualizando as áreas, fazendo indicação do que é melhor para o nosso cliente. E esse profissional, ele recebe aqui junto conosco sempre as melhores orientações, os melhores treinamentos, para que de fato ele agregue valor na visita dele, que de fato ele consiga levar informações relevantes lá para o produtor. Bacana, então quer dizer, você que é autônomo, né, ou até um técnico, né, agropecuário, tem esse espaço aqui dentro da Germipasto. E assim, às vezes o profissional ali não tem tanta habilidade ainda sobre o mercado forrageiro, né? A Germipasto prepara ou o cara tem que vir preparado já pra gente? Certeza, tá. A gente até prefere muitas vezes que esse profissional venha de cabeça limpa, né? Que ele chegue aqui sem muitos vícios de mercado, porque de fato a gente tem uma maneira bem diferente de trabalhar. A Germipasto atua de uma maneira, vamos dizer assim, mais qualidade do que o mercado está acostumado a receber. Então nós temos um canal no YouTube onde tem muita informação. Eu costumo dizer para o nosso candidato que o nosso YouTube é quase que uma faculdade. Tudo que ele precisar, ele pesquisa lá, ele encontra vários vídeos do mesmo tema para ele criar argumentos diferentes. Nós também vamos qualificá-lo através de um treinamento. A gente tem várias maneiras de fazer treinamento, às vezes pessoalmente, às vezes aqui através do nosso estúdio fazendo uma live, uma videoconferência. Mas de fato a gente vai fazer diferença, uma diferença realmente determinante para que esse representante
leve a melhor informação para que ele seja um diferencial para o nosso cliente lá no campo, que ele consiga de fato ajudar, agregar valor. Até porque, né, esse profissional, que nem você falou, ele está ali conhecendo de fato a realidade, os problemas até do produtor, né? Então, às vezes ele encontra aqui, né, junto com a Germipasto, né, traz esses cases para a gente para avaliar cada caso, não é mesmo? Exatamente, isso que você falou é muito importante. O representante, ele estando lá, ele consegue visualizar, né, os problemas, as dificuldades que aquele produtor tem, e aí é nesse momento onde ele consegue fazer uma diferença. As revendas têm o seu valor, têm uma participação forte de mercado, né? Geralmente quem está no balcão também recebe os nossos treinamentos, mas essa pessoa que visita, que vai até o local, né, que consegue ter uma sensibilidade maior do que o produtor está enfrentando ali, ele de fato ele consegue daí levar mais informação. Olha, bacana. Então, assim, para a gente só clarear aí a pessoa que está assistindo a gente, né, está pensando, acender um alerta, de repente eu vou entrar nesse mercado também, requisitos básicos para ser um representante aqui da Germipasto, idade mínima, tem que ter algum curso. Mais do que tudo, vontade de crescimento, tá? Olha só, empreendedorismo. Exatamente. Nós temos aqui uma bandeira muito forte que muitas vezes em outras empresas vai pedir que seja um zootecnista, um veterinário, um agrônomo, um técnico. E aqui a gente recebe todo mundo, tá? Até mesmo quem não tem nenhuma dessas informações, mas que tem conhecimento do agro, que atua de alguma maneira dentro do agro e que principalmente tem a vontade de crescimento. A nossa empresa é uma empresa que prospera muito com os nossos parceiros, então para quem quer crescer é a empresa certa. Não, bacana. E olha, a gente lembra, né, que a Germipasto tem esses parceiros, auxilia na questão de divulgação, nas feiras, né? A gente tem aqui o próprio programa, que vocês conferiram já hoje no programa, alguns parceiros nossos, tanto de revenda também como de representante, que a gente já vai mostrar. Então, vamos dizer assim, é um espaço, né, valioso. Se você fosse colocar na ponta do lápis, você ia ver que é um investimento alto, mas aqui na Germipasto você ganha esse benefício, né? A Germipasto dá todo esse suporte, né, Thay? Eu digo que só a divulgação desse nosso parceiro lá no site, onde a gente está dizendo que naquela cidade, naquela região, é ele que nos representa, já é algo de muito valor, né? A Germipasto é uma empresa muito conhecida no mercado, muitos clientes nos procuram através da internet, procuram o site e tenta localizar quem é o representante da região. Só esse ponto já, de fato, ajuda muito o nosso parceiro. Além disso, tem um programa, tem todos os materiais que a gente produz aqui dentro da empresa, no estúdio, e lá em loco, muitas vezes visitando o teu cliente, tá? onde foi plantada a nossa semente, onde a gente tem uma formação para mostrar que realmente é um produto de alta qualidade. Nós produzimos lá também. E isso também vai nos nossos programas, veicula tanto no programa semanal como no de sábado, que é um programa um pouco maior, né, mais extenso. Então, assim, todo esse apoio de comunicação a Germipasto também oferece para os nossos parceiros. E aqui tem espaço para homens e mulheres, né? As mulheres têm atuado bastante aí no mercado de agronegócio, né? Sementes forrageiras, a gente tem muitas representantes aqui também, né? Tem crescido muito, nosso time feminino de representantes tem vindo com força e também levando o diferencial da Germipasto no campo. Bacana. Bom, a gente falou então hoje um pouquinho, né, da nossa força de vendas. Você que é amigo produtor que está acompanhando o programa, a gente lembra que no nosso site, né, o germipasto.com.br, tem um mapa lá com todos os nossos parceiros, tanto revenda como representantes, e você pode acessar aí a sua região e ver a lista, né, de parceiros que tem aí presente pertinho de você. É bem fácil de localizar. Fácil. Informações aí também a gente pode oferecer aí o chat, né, no nosso site. Qualquer dúvida, só falar aqui com a Entra lá, logo já abre o balãozinho das mensagens, faz uma comunicação ali e a gente prontamente entra em contato com você. Bacana. Mário, muito obrigada pela sua participação, viu? Espero que você, amigo produtor, você também que pretende atuar aqui no mercado de sementes forrageiras, venha fazer parte do nosso time, não é mesmo? Isso aí, seja bem-vindo. Tá vendo só quantas oportunidades para você aqui na Germipasto, você que quer tornar-se representante? Olha, para você que é pecuarista, agricultor, nem se fala, hein?
tem a VDTech, tem as sementes de alto padrão e alta qualidade. Então você sabe que pode contar com a Germipasto, você que é produtor rural. Mas você que quer ser representante, oportunidades que você não pode perder, tá certo? Para você conquistar ainda mais os seus clientes, garantindo para eles produtos de qualidade, tá certo? E claro que resultados também. E para rever esta edição e outras edições do Conexão Rural Germipasto, eu convido você para acessar o nosso canal lá no YouTube e também o nosso perfil no Instagram, tá bom? Posso contar com você? Semana que vem nós voltamos e eu quero contar com a sua companhia. Abraço, até mais!